A vida muitas vezes nos surpreende. Às vezes essas surpresas vêm de forma alegre, trazendo luz e bênçãos. Mas em outros momentos, a vida nos desafia com uma tempestade inesperada, uma situação que nos deixa sem chão. Pode ser a perda de um ente querido, uma crise financeira que parece não ter fim, uma doença ou até mesmo um desânimo profundo que nos corrói por dentro. Aqueles momentos em que as palavras falham e a sensação de que nada mais pode ser feito parece se instalar no coração. Quando a tempestade chega, você pode se sentir pequeno, como se estivesse à deriva em um mar revolto. Você olha ao redor e não encontra respostas, apenas mais escuridão. O peso da situação começa a esmagar sua alma, e nesse ponto você pode se perguntar: o que fazer agora? Aqui, neste momento de desespero, muitas pessoas buscam respostas de todas as formas possíveis. Tentam se apoiar em amigos, procuram conselhos ou até buscam soluções práticas que, às vezes, não têm poder para mudar o que realmente precisa ser transformado: o coração. Mas a verdadeira resposta, a que tem o poder de mudar tudo, sempre foi a mesma: a oração. Quando as ondas estão prestes a nos engolir, a oração não é apenas uma maneira de pedir ajuda. É uma forma de abandonar o controle, de se abrir para algo maior que nós. A oração é o refúgio invisível onde podemos entregar nossos medos, nossas angústias e nossas dúvidas. Quando você ora, você não está apenas falando palavras. Você está criando um espaço para Deus atuar em sua vida. Não é uma questão de encontrar a resposta imediata, mas de confiar que a força divina está com você, mesmo que o caminho ainda não esteja claro. Na tempestade, a oração é o abrigo. Não é sobre não sentir medo ou angústia. É sobre confiar que, ao invocar a presença de Deus, você não está mais sozinho. Quando o vento sopra forte e as ondas parecem prestes a derrubar tudo, a oração serve como uma âncora que nos mantém firmes. Deus não promete que a tempestade passará instantaneamente, mas Ele promete estar conosco, segurando nossa mão, nos guiando. Quando você se vê sem forças, é nesse momento que a oração se torna o meio através do qual o poder celestial pode entrar e transformar a situação. Então, o que fazer agora diante da tempestade que parece não ter fim? Se você se sente perdido, sem direção, comece com oração. Não importa o tamanho da tempestade, a oração é a chave que abre a porta para uma nova perspectiva, para um caminho de paz no meio do caos. Muitas vezes, após orarmos, esperamos uma resposta imediata. Imaginamos que, ao levantar nossas vozes em oração, Deus responderá instantaneamente, nos mostrando a solução perfeita para o nosso problema. Mas e quando as respostas não vêm imediatamente? O que fazer quando sentimos que nossas orações caem em um vazio? Essa é uma das maiores provas da fé. Permanecer em oração quando as respostas parecem demoradas ou até ausentes. A tentação nesse momento é desistir, é achar que Deus não está ouvindo, ou que Ele não se importa com nossa situação. Mas essa é uma das mentiras mais poderosas que o inimigo tenta nos fazer acreditar. A verdade é que mesmo quando as respostas parecem não vir, a oração ainda tem um poder transformador. A oração não é apenas sobre as respostas que recebemos, mas sobre a mudança que ela promove em nós enquanto esperamos. Lembre-se de que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o momento certo para agir. Ele não nos abandona nas dificuldades, mesmo quando não compreendemos por que o tempo de espera é tão longo. A oração, nesse caso, é como uma ponte entre o que é e o que está por vir. Ela nos mantém conectados a Deus, nos dá força para continuar, mesmo sem ver a solução à vista. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo, mas nos entregando à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que não entendamos o porquê da demora. Em momentos de silêncio, é importante lembrar que a resposta de Deus não é medida pelo tempo, mas pela sua fidelidade. O tempo de espera é uma oportunidade para fortalecer nossa fé,
para aprofundar nossa relação com Ele e para aprender a confiar plenamente em Sua soberania. A oração se torna a chave que abre o coração para a paz e a força que precisamos para continuar a jornada, mesmo quando as respostas não chegam na velocidade que gostaríamos. A demora não significa que Deus não nos ouve. Significa que Ele está trabalhando de formas que não conseguimos perceber, preparando algo ainda maior do que imaginamos. Portanto, continue orando, mesmo quando as respostas não parecem vir. A oração é a chave que abre o caminho para a transformação, para a força interior e para a paz que você precisa para enfrentar cada dia. O caos chega de formas diferentes para cada um de nós. Pode ser a perda de um emprego, a ruptura de um relacionamento, a crise de saúde ou a sensação de que tudo está fora de controle. Quando tudo ao redor parece desmoronar e a vida nos desafia de maneira brutal, é comum sentir que não há saída. Mas em meio a esse turbilhão, a oração é o nosso ponto de ancoragem. A oração tem o poder de acalmar a alma, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em completa agitação. Ela não remove instantaneamente os problemas, mas proporciona algo ainda mais poderoso, a paz interior que vem da confiança em Deus. Quando nos entregamos à oração, estamos nos permitindo ser envoltos pela presença divina, que nos fortalece para enfrentar as adversidades. A oração, então, se torna a ferramenta que nos conecta ao nosso Criador e nos dá a serenidade necessária para navegar através da tormenta. Em momentos de caos, nossa tendência é olhar para as circunstâncias ao redor, buscando uma solução imediata, uma maneira de resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas a oração nos ensina a desviar o olhar do problema e voltar a atenção para Deus, que é maior do que qualquer tempestade. Não é sobre entender todas as situações, mas confiar que Ele está no controle. Deus usa a oração para nos lembrar de sua soberania e nos capacitar a seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Além disso, a oração não só traz paz, mas também traz clareza. Quando estamos imersos no caos, nossa visão se torna turva e podemos nos perder nas emoções do momento. A oração então age como um farol, iluminando nosso caminho e nos ajudando a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla e verdadeira. Ao orar, não estamos apenas pedindo que Deus resolva nossos problemas, mas nos abrindo para ouvir sua voz e direção, para que possamos tomar decisões sábias e cheias de fé. Em meio ao caos, a oração é um ato de confiança. Ela nos permite afirmar que, mesmo quando não compreendemos, confiamos que Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele não nos deixa sozinhos no furacão. Ele nos oferece sua paz, sua presença e sua força. Por isso, sempre que o caos se instalar, faça da oração sua primeira reação. Ela é a resposta que você precisa para encontrar equilíbrio em um mundo desequilibrado. Ela é o ponto de partida para a mudança, a chave que abre a porta da esperança quando tudo ao redor parece perdido. A pergunta que ecoa em momentos de desesperança é: quando o meu milagre vai chegar? Muitas vezes nos pegamos esperando por algo extraordinário acontecer, uma intervenção divina que mude nossa realidade de uma vez por todas. Queremos ver resultados imediatos. Queremos a solução para nossas dificuldades agora. Mas a verdadeira questão não é se o milagre vai acontecer, mas se estamos preparados para ele. A oração não apenas nos conecta com Deus, ela também nos prepara para o que está por vir. Orar é um ato de preparação, um convite para que Deus trabalhe em nosso coração e nos torne receptivos às bênçãos que Ele deseja nos dar. Não se trata apenas de pedir algo, mas de criar espaço para o milagre em nossa vida. Quando estamos imersos em oração, Deus nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos tornando mais aptos para aquilo que Ele está prestes a fazer. O milagre pode ser grande ou pequeno, mas sempre trará consigo uma transformação significativa em nossa jornada de fé. A preparação para o milagre exige paciência. A Bíblia nos ensina que, muitas vezes, os milagres acontecem de formas que não esperamos.
Talvez não seja um evento imediato, mas sim uma mudança gradual. Quando oramos, pedimos a Deus não apenas para resolver nossos problemas, mas para nos capacitar a ver a beleza no processo, no caminho que Ele nos guia até a solução. Deus pode transformar nossas circunstâncias de maneira divina, mas também nos usa para que nós mesmos sejamos os agentes de mudança. O milagre pode estar em sua fé inabalável, na sua persistência em orar, no seu coração disposto a confiar, não importa a situação. Às vezes, o milagre não é a solução direta para o problema, mas a transformação da nossa atitude diante dele. Então, a pergunta permanece: você está pronto para ver seu milagre? Está disposto a esperar, a confiar, a perseverar na oração, sabendo que no tempo certo, Deus realizará em sua vida algo que transformará sua história? Não se trata apenas de receber, mas de estar preparado espiritualmente para aquilo que está por vir. Porque Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o que você precisa e quando você está pronto para recebê-lo. Quando a dor chega, ela não avisa. Pode ser física, emocional ou até espiritual, mas em todos os casos, ela nos desafia a seguir em frente. A dor, em qualquer forma que se apresente, pode nos paralisar, nos fazer questionar o propósito da nossa jornada e nos levar a um lugar de desespero. Mas a oração tem o poder de transformar essa dor. Ela não apaga a dor, mas muda como lidamos com ela. Ela nos dá força para seguir, mesmo quando a carga parece insuportável. Deus não promete uma vida sem dor, mas Ele promete estar conosco em meio a ela. Quando oramos, não apenas pedimos alívio, mas entregamos nossa dor a Ele, permitindo que Ele nos fortaleça no processo. A oração, então, não é apenas um pedido de socorro, mas uma entrega de confiança. A confiança de que, mesmo na dor, há um propósito maior sendo revelado em nossas vidas. O que a oração faz é nos dar resiliência. Ela nos permite enxergar além da dor do momento e focar naquilo que Deus está nos ensinando e preparando. À medida que oramos, Deus nos concede uma nova perspectiva, nos capacitando a ver a força que já reside em nós, uma força que muitas vezes desconhecemos até sermos desafiados por algo maior que nós mesmos. Além disso, a oração tem o poder de nos conectar à presença de Deus, que é nosso refúgio e fortaleza. Em momentos de dor, quando tudo o que conseguimos fazer é clamar por ajuda, Ele nos ouve. E não só ouve, mas nos sustenta. A dor não desaparece de imediato, mas a presença de Deus dissipa o peso emocional e nos dá a força necessária para suportar. Deus usa a dor para refinar nossa fé. Ele nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de continuar crendo, de continuar orando e de continuar lutando, mesmo quando tudo dentro de nós deseja desistir. A oração nos torna mais fortes porque nos alinha com a vontade divina, e essa conexão com o divino nos dá uma força sobrenatural para atravessar as provas da vida. Por isso, quando a dor chegar, e ela virá para todos nós em algum momento, não desista. Em vez disso, ore com fé. Permita que sua dor se transforme em força através da oração, porque ela pode ser a chave para uma nova jornada de crescimento espiritual e fortalecimento interior. Deus usará a dor para purificar sua fé, e através da oração, Ele lhe dará a força para superar qualquer tempestade. Existem momentos em nossas vidas em que a dúvida parece tomar conta de nosso coração. Ela chega silenciosamente, às vezes disfarçada de questionamento legítimo, e em pouco tempo se torna um peso insuportável. Quando enfrentamos problemas, desafios ou até mesmo perdas, a fé muitas vezes entra em crise. É fácil duvidar quando as circunstâncias nos dizem que tudo está perdido, quando a situação parece ser maior do que nossa capacidade de suportá-la. Mas, mesmo nesses momentos, a oração nos chama a manter nossa fé firme, mesmo quando tudo ao nosso redor nos empurra para o desespero. A dúvida não é o fim da fé. Ao contrário, ela pode ser o ponto de partida para um renovo espiritual.
A oração, quando usada para confrontar nossas dúvidas, se torna um ato de coragem. Quando oramos em meio à dúvida, não estamos negando o que sentimos, mas afirmando que, apesar da incerteza, escolhemos confiar em Deus. Escolhemos crer que Ele está no controle, que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver todo o quadro. Em tempos de dúvida, é importante lembrar que a fé não é a ausência de dúvida, mas a disposição de confiar em Deus mesmo quando não entendemos o porquê de certas situações. A oração nos ajuda a expressar essa confiança. Ao orar, entregamos nossas preocupações, nossas incertezas e nossos medos nas mãos de Deus. E ao fazer isso, Ele transforma nossa dúvida em confiança, nossa insegurança em certeza de Sua presença. Quando você se encontra imerso em dúvida, em vez de se afastar de Deus, aproxime-se ainda mais. A oração é a ferramenta que nos permite buscar sua orientação e fortalecer a nossa fé. Ela nos dá a oportunidade de declarar: sim, eu tenho dúvidas, mas escolho confiar. Escolho crer que, mesmo sem entender, Deus tem um plano perfeito para mim. Não permita que a dúvida seja uma prisão. Deixe que ela se torne o combustível para a sua fé crescer ainda mais forte. Ao orar, você não está apenas pedindo respostas, mas afirmando sua confiança no Deus que sempre tem a última palavra, que nunca falha, que é fiel em cada palavra que diz. A fé, quando sustentada pela oração, não falha, porque ela está alicerçada no poder e na fidelidade de Deus, e não em nossa própria compreensão. Portanto, em tempos de dúvida, não desista de chorar. Faça da oração seu escudo e sua espada, e saiba que, ao buscá-lo, sua fé será renovada, e a confiança em sua providência será restaurada. A solidão é uma das experiências mais difíceis que podemos enfrentar. Às vezes, ela não vem só pela ausência de outras pessoas, mas pela sensação de que ninguém realmente nos entende. Quando estamos lidando com nossos próprios conflitos internos, ansiedades e medos, a solidão pode nos consumir. Nos momentos mais sombrios, a sensação de ser incompreendido ou ignorado pode fazer o peso das dificuldades ainda mais difícil de carregar. Mas mesmo quando você sente que está sozinho, a verdade é que Deus está sempre ouvindo. A oração é a ponte que nos conecta ao coração de Deus. Quando nos sentimos isolados, é nela que encontramos refúgio, mesmo quando as palavras nos faltam. Deus não está distante, Ele está próximo, ouvindo cada palavra não dita e entendendo cada tristeza silenciosa. Ele sabe do seu coração, das suas angústias mais profundas. E mesmo quando você se sente desamparado, Ele nunca está longe demais para ouvir sua voz. A beleza da oração é que ela nos permite falar diretamente com o Criador, sem reservas, sem medo. Não importa o quanto você se sinta perdido ou ignorado, quando você ora, você está sendo ouvido por aquele que sempre esteve ao seu lado, que conhece cada lágrima, cada suspiro e cada clamor silencioso que você fez. Deus nunca falha em ouvir seus filhos. Além disso, a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre se abrir completamente diante de Deus, permitindo que Ele entre em sua vida e lhe traga a paz que excede todo entendimento. Quando você se sente sozinho, é no ato de orar que você se lembra de que não está abandonado. Ele nunca deixa de ouvir. Mesmo nos momentos em que nos sentimos esquecidos, Deus está nos ouvindo com um amor profundo e constante. A solidão pode tentar nos convencer de que estamos desamparados, mas a oração nos lembra de que não há lugar onde possamos estar longe de sua presença. Deus sempre está ao nosso lado, ouvindo e pronto para nos envolver com seu amor, força e graça. Portanto, nunca pense que sua oração está sendo ignorada. Deus a ouve, e Ele está mais perto do que você imagina, mesmo quando parece que está sozinho. Muitas vezes, buscamos a oração como uma maneira de resolver nossos problemas. Pedimos para que Deus mude as circunstâncias, nos tire das dificuldades ou nos mostre uma solução imediata. E embora Deus tenha o poder de mudar qualquer
Situação: a verdadeira transformação da oração está no poder de mudar a nós mesmos. Quando oramos, não estamos apenas pedindo para que as coisas mudem ao nosso redor, mas permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora. A oração nos coloca em um lugar de vulnerabilidade, onde podemos abrir nossos corações e permitir que Deus nos purifique, nos fortaleça e nos capacite a lidar com os desafios de uma maneira nova. Não importa o quão difícil a situação pareça, a oração sempre começa a trabalhar em nosso caráter primeiro. E é isso que traz uma mudança verdadeira. Quando oramos, Deus muitas vezes não nos dá as respostas rápidas ou as soluções que esperamos, mas Ele nos dá paciência, coragem e uma nova perspectiva. Ele nos molda, nos faz mais fortes e mais resilientes, ensinando-nos a ver a vida através de seus olhos. O poder da oração é que, em vez de transformar a situação instantaneamente, ela nos prepara para lidar com ela de uma forma mais madura e mais centrada em nossa fé. A oração não é uma fórmula mágica para mudar as circunstâncias, mas é o caminho através do qual somos transformados. Ela nos ajuda a entender que, muitas vezes, a verdadeira mudança não está na remoção do problema, mas na forma como crescemos e aprendemos a viver com ele. Quando oramos, Deus nos ensina a confiar nele, a não depender das nossas próprias forças, mas a permitir que ele seja nossa rocha, nossa segurança. Assim, mesmo que a situação não mude de imediato, a oração vai te transformar, vai te preparar para viver com graça, com mais fé e mais sabedoria. À medida que oramos, somos moldados para enfrentar as adversidades de maneira mais forte e mais alinhada com a vontade de Deus. Quando estamos no meio da luta, é fácil perder o equilíbrio. As batalhas que enfrentamos, seja no campo emocional, físico ou espiritual, podem nos deixar exaustos e desesperançosos. A sensação de que não conseguimos mais aguentar o peso da batalha muitas vezes nos leva a questionar se algum dia encontraremos paz. Mas em meio a toda essa turbulência, a oração é a fonte de paz que muitas vezes procuramos sem saber. A paz que a oração traz não é a paz que vem pela ausência de problemas. Pelo contrário, é a paz que invade nosso coração, mesmo quando as dificuldades ainda estão presentes. Quando oramos, Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas Ele nos promete uma paz que transcende toda a compreensão humana, uma paz que nos mantém firmes mesmo no meio da tempestade. A oração nos ajuda a ancorar nosso coração em Deus, e é essa ancoragem que nos dá estabilidade em tempos de incerteza. Quando você ora, você está lembrando a si mesmo que, mesmo que o mundo à sua volta esteja caótico, Deus é imutável. Ele está no controle e Ele é sua paz. A oração cria uma conexão direta com o divino, e essa conexão nos oferece um refúgio interior onde podemos descansar e encontrar forças renovadas. A paz que a oração oferece não depende das circunstâncias externas, mas da confiança de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Deus caminha com você, e Ele oferece a paz que só Ele pode dar. Não importa quão grande seja a batalha, quando você se volta para Deus em oração, sua paz invade seu coração e acalma suas tempestades internas. Então, se você está em meio a uma luta, lembre-se de que a oração é o caminho para a paz. Não é sobre resolver todos os problemas instantaneamente, mas sobre encontrar descanso e confiança em Deus enquanto você atravessa o vale. A oração traz uma paz profunda, aquela que faz você descansar mesmo quando o mundo está em guerra. Existem momentos em que orar parece uma batalha em si mesma. O cansaço físico e emocional toma conta, as dificuldades parecem intermináveis, e a sensação de que nada está mudando nos faz questionar se vale a pena continuar. O que acontece quando as respostas não vêm, quando as circunstâncias não melhoram e a fé começa a vacilar? A verdade é que, nesses momentos, a persistência na oração é a chave que mantém nossa conexão com Deus e nos sustenta até o fim. Continuar orando mesmo quando tudo parece perdido é um ato de fé pura. Não oramos porque vemos imediatamente os resultados, mas porque sabemos que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona.
A oração persistente é uma demonstração de confiança. Mesmo quando as palavras parecem vazias, mesmo quando as respostas não vêm na hora que esperamos, cada oração é um investimento na nossa fé. Ela nos ensina a perseverar, a acreditar que, apesar das dificuldades, Deus está ouvindo e trabalhando em nossas vidas de uma maneira que talvez não possamos compreender agora, mas que no momento certo fará todo o sentido. A persistência na oração também tem o poder de fortalecer o nosso caráter. Orar quando estamos cansados, orar quando tudo ao nosso redor diz que devemos desistir, é como um treinamento espiritual que nos prepara para enfrentar ainda mais desafios. A oração constante nos molda. Ela nos ensina a confiar não nas respostas imediatas, mas em Deus e em sua soberania. E ao continuar orando, percebemos que, na verdade, a maior transformação não está na mudança de nossa situação, mas na mudança de nosso coração. Deus não quer que desista de orar. Ele deseja que sua fé cresça, que você se mantenha firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Persistir na oração é persistir na confiança de que Deus está trabalhando e que, ao final, Ele trará a vitória, seja na forma de um milagre, seja na forma de uma profunda paz que transcende qualquer entendimento. Por isso, quando você sentir que não tem forças para continuar, quando as orações parecerem em vão, não pare de orar. Deus vê sua persistência e, com o tempo, você verá a recompensa dessa fé inabalável.